E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, ainda com coordenadas polares, abordando agora simetrias, tá? Eu terei três simetrias básicas ao estudar pontos com coordenadas polares. E essas simetrias serão válidas para traçar curvas em coordenadas polares, beleza? Que as curvas comumente em polares são simétricas, ou em relação ao polo, que já conhecemos, que é a origem do plano polar, ou ao eixo polar, ou a um outro eixo que eu chamarei de eixo a 90 graus. Falaremos dele agora há pouco, tá? Então, primeira simetria, uma simetria em relação ao eixo polar. Conhecemos o eixo polar, tá? É um eixo orientado com início na origem, beleza? Aqui eu tenho um ponto qualquer. Se ele está em coordenadas polares, ele tem coordenadas R e θ. E onde está o simétrico dele em relação ao eixo polar? Aqui é o eixo polar. Tá? Onde está o simétrico dele em relação ao eixo polar? É um ponto P', que vai ter a mesma distância. E as coordenadas desse ponto serão o quê? Ainda posso dizer que equivale a R, e o θ pode ser considerado menos θ. Por exemplo, primeiro e quarto quadrante, ou ainda vale segundo e terceiro quadrante. Tudo bem? Porque aqui eu estou marcando uma simetria como se eu colocasse um plano cartesiano aqui, seria primeiro e quarto quadrante. Mas se eu pusesse o P aqui e dissesse que ele tem coordenadas R e θ, o simétrico em relação ao eixo polar ainda seria menos R e menos θ. Tudo bem? Por exemplo, 120 e menos 120 graus. 150 e menos 150 graus. Pensando em graus, tá? Claro que a marcação do θ é em radianos para coordenadas polares, ok? Eu falo graus para que a gente visualize melhor a angulação, beleza? Por exemplo, eu posso pedir para você, quem é o simétrico do ponto de coordenadas 2 e π sobre 4? Bom, se eu enxergar aqui o plano, o eixo polar, 2 e π sobre 4 está mais ou menos aqui, tá? 2 e π sobre 4, o seu simétrico vai estar aqui embaixo com coordenadas 2 e menos π sobre 4. É a mesma angulação, ok? E o R tem o mesmo tamanho e ainda é positivo. Tudo bem? Beleza, essa é a primeira simetria, tá? Em relação ao eixo polar. Vamos para a próxima. Seguindo, abordamos agora a simetria em relação ao polo. Então, eu vou até considerar o eixo polar aqui, um pouco maior, e o polo, tá? Nesse posicionamento. Beleza. Considerando um ponto qualquer P de coordenadas R e θ, um ponto polar do plano polar, qual será o seu simétrico em relação ao polo? Em relação ao polo significa que a distância desse ponto até o polo é a mesma aqui do polo até o seu simétrico. Esse simétrico terá quais coordenadas? Bom, o tamanho aqui é o mesmo, ainda é R. Eu poderia dizer que a coordenada seria R e aqui eu tenho um ângulo e aqui é exatamente uma angulação de quanto a mais? Uma angulação de 180 graus, então seria θ mais π. Ou simplesmente eu poderia escrever esse simétrico de outra forma. Eu poderia manter o ângulo θ e dizer que as coordenadas do seu simétrico em relação ao polo seria menos R e θ. É a mesma angulação, porém eu volto R. Beleza? Essa é mais simples de se ver. Escrevendo essa de cá está incorreta? Não. Como eu falo sempre, um ponto polar pode ser escrito de várias formas. Beleza? Por exemplo, se eu considerar um ponto P de coordenadas menos 2
e π sobre 6, onde está esse ponto P? Esse ponto P está aqui embaixo, porque eu tenho a angulação de π sobre 6 aqui em cima e volto 2 unidades. Então, o ponto P está aqui, menos 2 e π sobre 6. Onde está o seu simétrico em relação ao polo? O seu simétrico vai estar aqui em cima, com coordenadas 2 e π sobre 6. Tudo bem? Então, se o simétrico está aqui, perdão, se o ponto está aqui, o simétrico está no... Se eu pensar em quadrante, se o ponto está no primeiro quadrante, o simétrico vai estar no terceiro. Se o ponto estiver no segundo, o simétrico vai estar no quarto. Beleza? E as coordenadas sempre serão essas. Se o ponto tem coordenadas R e θ, o seu simétrico terá o oposto do R do ponto. Nesse caso, R é menos 2. O simétrico tem como coordenada de R 2. Tá? E o θ se mantém. Beleza? É uma das opções de escrita. Ok? Vamos na próxima coordenada, ou na próxima simetria. Então, pessoal, para finalizar nossa aula de simetrias, vamos observar, que eu não mudei a numeração de nenhuma delas, perdão, essa aqui é a terceira, a outra que vimos agora é a segunda, tá? Desconsiderem a escrita, estou corrigindo aqui. Então, a terceira simetria é uma simetria em relação ao eixo a 90 graus, ok? Como assim a 90 graus? Se eu considerar o eixo polar, vou colocar o polo aqui, considerando um ponto qualquer de coordenadas também, r θ, um ponto genérico, básico. O que é o eixo a 90 graus? É um eixo traçado passando pelo polo com angulação de 90 graus. Tá? Assim como esse aqui se trata da angulação 0 grau ou 180 graus, se eu pensar desse lado, esse aqui é um eixo com angulação de 90 graus. Tá? Então, nesse eixo, que é um eixo vertical em relação ao polo, tá? O que seria o simétrico do ponto? É um ponto que está no primeiro quadrante, se eu pensar nos quadrantes, né? As quatro separações do plano. O seu simétrico vai estar aonde? No segundo. Se ele for um ponto que está no quarto, o simétrico vai estar no terceiro e vice-versa, tá? Então, a simetria em relação ao eixo a 90 graus, eu considero uma distância igual, o seu simétrico vai estar aqui, e terá aqui coordenadas. Bom, se aqui, repare que a coordenada ainda é R, tá? Se aqui é θ, aqui será exatamente o quê? Aqui também é θ, tudo bem? A coordenada angular desse ponto polar será exatamente o quê? Π menos θ. Beleza? Por exemplo, a mesma coisa vai valer para aqui para baixo. Por exemplo, se eu tenho um ponto de coordenadas 5 e 150 graus, ou seja, 5π sobre 6, que eu tenho que escrever em radianos. 150 em graus, para eu saber o posicionamento. O eixo polar, o eixo a 90 graus. Não precisa botar a setinha, não. Esse ponto está nessa posição. Esse é o ponto P que está nessa posição. O seu simétrico vai estar onde? No primeiro quadrante. E vai ter que coordenadas ainda 5. Como aqui é 150 graus, essa angulação é de quanto? 30. Ou seja, aqui também é 30 graus. Tá? Basta você pensar nesses ângulos aqui em relação aos eixos. A mesma coisa aqui embaixo. Ó. Se eu tenho um ângulo aqui, um ponto com coordenadas angulares aqui, essa angulação é igual a de cá. Tudo bem? É só você fazer umas continhas mínimas de subtração de angulação
Você vai achar o ângulo dado um ponto, você vai achar o ângulo do seu simétrico em relação ao eixo a 90 graus. Beleza? Enfim. Trouxe essa aula simples, rápida, só para falar de simetrias em relação aos às possíveis, né, posições dos pontos no plano polar, seja ela em relação ao eixo polar, em relação ao polo ou em relação ao eixo a 90 graus. Agora sim, na próxima aula estaremos observando equações da reta e da circunferência. Beleza? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até!